Neste vídeo abordaremos uma série de questões referentes à LDB. Caso você ainda não tenha as questões, basta aí na descrição desse vídeo ter um link que você pode baixar, você pode imprimir, para melhor acompanhar a videoaula. Caso você não queira fazer isso, basta assistir a videoaula, pausar, retornar o vídeo quantas vezes você achar necessário, ok? Antes da gente iniciar, eu gostaria de fazer um alerta. Quando a gente estuda a legislação, nesse momento que nós estamos vivendo, a legislação educacional nos últimos anos vem passando por uma série de atualizações. Então, também deixamos na descrição do vídeo o link para você acessar diretamente a LDB do Planalto, porque aí você não vai correr o risco de estudar numa lei desatualizada. Então, vamos lá. Questão número 1. Deixa eu pegar a canetinha primeiro aqui. Pronto, nosso marca-texto. A LDB disciplina a educação escolar, que se desenvolve obrigatoriamente por meio do ensino em instituições próprias. Certo ou errado essa opção? Essa opção ela é errado, né? Por que é errado aqui, professor? Vá no artigo 1º da LDB, tá? Lá no artigo 1º coloca da seguinte forma: predominantemente. Porque se eu colocar obrigatoriamente aqui, se tivesse sido estabelecido na lei obrigatoriamente, uma série de possibilidades, né, praticamente seria limitada. Então, nesse caso aqui, a gente coloca predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Então, a educação escolar pode se desenvolver em outros locais que não seja as instituições próprias? Sim, pode acontecer lá na igreja, pode acontecer nas manifestações populares, tipo um acampamento de um sem terra, e depois o sistema chancelar aquela educação, tá? Mas a lei ela é predominantemente, né, em instituições de ensino. Lá no artigo 2º fala da finalidade da educação. Esse você tem que estar bem atento, porque vira e mexe cai em provas aí de concurso público, tá? A educação tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania, tá? E qualificação para o trabalho. Qual é o tripé da finalidade? Na perspectiva do Estado, qual a função da educação? Está aqui. Pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Certo. Tá? Na questão número 3, questão 3, de acordo com a LDB, são modalidades do ensino indígena, quilombola e educação básica. Só para a gente entender, existe, de acordo com a LDB, níveis, etapas e modalidades do ensino. Os níveis, os dois grandes níveis, educação básica e educação superior. Existem as etapas da educação básica: infantil, fundamental e médio, tá? E as modalidades, de acordo com a LDB. De acordo com a LDB, tá? Você tem educação especial, educação de jovens e adultos e a educação técnico profissional. Então aqui está errado. Questão número 4. Questão número 4 fala dos dois níveis. Essa questão de níveis e etapas, lá na década de 90, parece que esse negócio não estava bem cristalizado ainda, bem definido. Tanto é que o artigo 24 chama o ensino fundamental e o ensino médio de níveis da educação básica. Tá? Então depende como cair pergunta na tua prova. Tá? Os dois níveis da educação, hoje é bem claro isso, tá? Da educação escolar é básica e superior. Tá? Os dois níveis. Etapas da educação básica. Aí nós temos infantil, fundamental e médio. Ok? Aqui a resposta é certa. Prover meios para a recuperação dos alunos que estão com menor rendimento é uma incumbência docente. Espero que você esteja com a lei na mão. Lá no artigo 20, no artigo 12 e no artigo 13. Toda vez que caem essas questões,
12 e 13 está muito misturado. Porque o 12 é a incumbência da escola. Qual é a atribuição da escola? A incumbência da escola. E o 13 é a incumbência do professor. Tá? Então, geralmente eles misturam esses dois artigos. No artigo 12, detalha o que a escola tem que fazer, né? A incumbência da escola. O artigo 13 detalha a incumbência do professor. Você que está estudando para concurso público, esses dois artigos são fundamentais. Tá? Lá no artigo 13 fala que o professor tem que zelar pela aprendizagem e logo após fala que o professor tem que estabelecer estratégias para os alunos que estão com baixo rendimento. Então ele tem que promover a recuperação desses alunos que estão com menor rendimento. É a incumbência do professor. Então o professor estabeleceu as estratégias. Elaborou essas estratégias, estabeleceu essas estratégias. Por exemplo, uma estratégia, aula no contraturno. Aula no contraturno é uma estratégia. Né? Só que a escola é que tem que prover esse meio. Então, prover meios é uma incumbência da escola e não do professor. Está errado. A questão 6, a escola tem como incumbência prover um ambiente seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. É uma questão nova, foi inserida, salvo engano, em 2019, tá? É certo. Questão 7. Questão 7 trata: em relação às demais instâncias educacionais, a União possui as funções. Antes da gente responder, lembrando a você, nós temos os entes federados: União, Estados e Distrito Federal e municípios. Tá ok? Então, esses entes federados, cada um tem as suas incumbências em relação à educação. Aí, com relação à função da União, no âmbito da educação, a União tem a função, lá no artigo 8º da LDB, a função dele é baixar as regras, as normas. Então, ele tem a função normativa, estabelecer políticas públicas regulatórias, estabelecer políticas públicas normativas no âmbito da educação. Outra função da União é o caráter redistributivo, o seu caráter redistributivo. Tá? Então, tem que estabelecer políticas públicas redistributivas e também estabelecer políticas públicas supletivas. Tá? Redistributivo, um exemplo. Fundeb é um exemplo. E políticas públicas supletivas. Livro didático na escola. Esses programas educacionais desenvolvidos aí pelo governo. Essas políticas públicas supletivas, suplementares. Por exemplo, livro didático na escola, biblioteca, ônibus. Tudo isso é caráter supletivo. Tá ok? Então, a função da União, é bom você anotar, é normativo, é redistributivo e é supletivo. Anotou isso aí? Vai cair na tua prova. A questão 8, elaborar e executar sua proposta pedagógica é incumbência de todos os estabelecimentos de ensino. Tá? Isso faz parte, está lá no artigo 12, incumbência da escola. A escola tem que elaborar a sua proposta pedagógica. A escola tem que executar a sua proposta pedagógica. Tá? Então, de acordo com a LDB, está escrito assim. Tá? Está escrito desse jeito lá, é uma verdade. A questão número 9, né, trata dos sistemas de ensino, aquilo que eu já falei para vocês. Nós temos a União, nós temos os estados e Distrito Federal, nós temos os 5.700 municípios desse país. Cada ente federado desse pode estabelecer o seu sistema de ensino. Tá? Eles têm autonomia para isso. Aqui fala, né, desses sistemas de ensino que compõem o Sistema Nacional. Então, os sistemas de ensino assegurarão as unidades públicas de educação básica que os integram. Tá? Nós temos o sistema de ensino que é composto por instituições de ensino, por órgãos, né? Então, esse item aqui fala da questão da autonomia. Cada sistema de ensino vai estabelecer em lei progressivos graus de autonomia. Tá?
Lembrando a você que a autonomia não quer dizer que eles podem fazer qualquer coisa. A autonomia, nessa perspectiva aqui, lembrando a você que são entes federados, são entes públicos. Eles têm que seguir regras da administração pública. Tá? Então, tem a autonomia dentro dessas regras da administração pública. Ok? Essa autonomia, qual é o tripé da autonomia que vão ser concedidos às instituições de ensino? Autonomia pedagógica, que cada escola vai elaborar sua proposta pedagógica, autonomia administrativa e também financeira. Isso, progressivamente, os sistemas de ensino vão acreditando isso às unidades escolares. Tá? Só que nós temos que observar as regras gerais do direito financeiro privado. É verdade ou falso isso aqui? É certo ou errado? Está errado, somente essa palavrinha aqui. Há bem pouco eu falei para vocês. Autonomia dentro de uma perspectiva da administração pública. Então, eles vão seguir as regras gerais de direito financeiro público. Tá? Prestar conta do dinheiro recebido também. Tá ok? Então, aqui é errado. Número 10. Artigo 16 da LDB fala: o Sistema Federal de Ensino compreende. Compreende o que, professor? Todas as instituições de ensino mantidas pela União. Todas. Desde a educação infantil até o ensino superior. Porque a União tem educação infantil. A Universidade Federal de Goiás tem lá o tal do CEPAI. É um centro de educação infantil, de educação básica. Desde a educação infantil até a educação básica. Não é só a Universidade Federal. Tem várias instituições federais, podemos dizer assim, articuladas, que ministram, que ofertam a educação básica. Tá? Então, o sistema federal é composto pelas instituições mantidas pela União, instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada. Um exemplo, vou abrir uma faculdade. A minha faculdade vai estar vinculada a qual sistema? Ao Sistema Federal de Ensino. Então, a iniciativa privada, ao abrir uma instituição de ensino superior, tem que seguir as regras do Sistema Federal de Ensino. Tá? E nós temos os órgãos que compõem a educação federal. 2 exemplos aí de órgãos federais. O MEC e o Conselho Nacional de Educação. Tá? Então, essa questão aqui é certo. O que compreende o Sistema Federal de Ensino? É bom você anotar bem isso aí, artigo 16.